Bom, vamos lá começar? Boa Vamos. noite. Boa noite. Tudo Obrigado, bom? pai. Obrigado por Nada, participar desse vídeo aí, desse projeto conosco. É nosso primeiro, né? Nosso primeiro projeto. E hoje é mais para contar um pouco da sua história, saber como foi que você iniciou, né? E a gente vai para a nossa primeira pergunta. Qual que foi o motivo para você escolher essa profissão, né? Inicialmente, vindo lá do interior, quem foi que te incentivou? Ô, Nico, na verdade, lá naquela época, 1986, 84, 85, você termina o primário, você só tinha duas opções. Você concluiu, naquela época, já no ginásio, né? Segundo grau. Então era contabilidade ou magistério. Só tinha as duas opções então. Só tinha as duas opções. Lá no interior. Lá naquela época interior só tinha essas duas opções, o magistério ou contabilidade. Que na verdade era o técnico em contabilidade, né? Uhum. Então não tive dúvida, momento nenhum, em escolher a contabilidade. Em relação ao magistério, aptidão mesmo. Exatamente. E realmente foi uma matéria que eu me identifiquei desde o início fazendo o curso, né? Então eu acabei optando sim pela contabilidade. Entendi. É isso lá em Jequitinhonha mesmo, Sim, né? Não aqui em Jequitinhonha. BH. E aí lá você concluiu o técnico, foram o quê? 2 anos, mais ou menos? Era 2 anos. 2 anos de técnico, que era o final, né? Final do curso. Entendi. E era professor de lá mesmo. Professor de lá mesmo. E assim, a gente sabe, né, da dificuldade, eu tô aí iniciando também, a dificuldade que a gente tem em conciliar os estudos com o trabalho, né? E pelo que a gente vê, que a nossa família comenta, que sempre foi muito difícil, mas que você dedicou bastante, queria entender qual que foi a maior dificuldade em conciliar realmente o trabalho que você tinha com os estudos da contabilidade. Hoje é o que eu falo com você, que realmente é fácil, não só para mim, nem quanto para você e também para os demais. Sim, sim. Que trabalham o dia todo, enfrentar a faculdade todo santo dia, não é fácil não. Porque... Não é mole não, tem que ter muita determinação, muito esforço, muito boa vontade, porque senão, por isso, muitas das vezes a maioria desiste. Que a gente vê aí a maioria dos nossos colegas, a maioria mesmo, porque nem todo mundo tem a mesma condição de realmente estar focando só nos estudos, né? E aí tem alguns colegas nossos que já chegavam atrasados, por exemplo, na faculdade, porque tinha que conciliar, tinha que trabalhar para realmente pagar a faculdade ali, porque senão não conseguia estar fazendo o curso, né? E fora que tem outros também que já constituem família. E aí acaba deixando para estudar depois, lá no final, né? Te dou um exemplo, no meu caso, para enfrentar uma faculdade, realmente já tinha construído uma família. E aí foi Já mais tinha o difícil primeiro ainda. filho, inclusive você estava chegando, eu iniciei a faculdade em 2001, Não foi o término, fevereiro de 2001, não? Que eu lembro da formatura. e você nasceu em março de 2001. Então já tinha dois filhos. Então realmente que é fácil, Então né? você Você finalizou conciliar, em 2004. você pagar a faculdade, né? Já ter família constituída. Então realmente não é fácil não. Pesa, né? Pesa. E foi em 2004 que terminou? Que eu lembro que a gente foi. Eu lembro que a gente 2004. E onde foi a primeira empresa que você atuou assim, como técnico ou como próprio contador também? Na verdade, não como técnico, ou seja, como contador, mas iniciei no Hospital Dom Bosco, Venda Nova. Tá? Eu iniciei, na verdade, como auxiliar de escritório. Nem foi auxiliar de contabilidade. Isso foi em 1987. E aí tinha um mentor? Tinha o contador da empresa que já trabalhava, né? Então realmente eu tive essa oportunidade, o diretor, né, me deu essa oportunidade e eu entrei como auxiliar de escritório. Entendi. Trabalhei nesse período como auxiliar durante dois anos. E aí depois promoveu. 2 anos depois eu fui promovido. Entendi. Era carrasco, né? O mentor. Era puxado. Não, era puxada. O mentor, na verdade, até que o contador da época, ele era tranquilo. Mas nós tínhamos um diretor que ele era osso duro de roer.
Foi o que você comentou comigo, né, daquela vez. Só que era um osso duro de roer da melhor forma possível, porque eu gostaria da coisa perfeita, né? Então, realmente, a gente tinha muita dificuldade. Eu, principalmente no início, tinha muita dificuldade de lidar com ele. Mas depois, ao passar do tempo, foi fácil. A gente vai acostumando, né? A gente Vai percebe acostumando, que a pessoa o jeito da bem. pessoa, o meio, a forma de expressar, de falar, de exigir. Então, você acaba se adequando, né? Sim, Se ao adaptando formato, né? ao formato e com isso trabalhei 11 anos Lá no Dom Bosco. lá no Dom Bosco. 11 Então, anos. Então você construiu aqui, a contabilidade foi em... 1995. Ah, então você já estava conciliando o Dom Bosco. Já eu sou auxiliando com- os dois, o Vico empregatício, né, com o meu escritório, né. Inicialmente, realmente, na verdade, nem era na minha residência. Montei uma sala exclusiva, né, pegava um cliente aqui, outro ali e tal. Só que aí chegou um momento que eu tive que optar, né, Entendi. porque não estava dando para conciliar as duas coisas. Na verdade, não era duas coisas, eu tinha N atividades. Fazer sozinho, né? Que eu tinha o Hospital Dom Bosco, que eu trabalhava 8 horas por dia. Eu tinha a empresa Camed, que eu fazia a administração dela. E além da administração, a contabilidade, a admissão, demissão, todo o Processo sozinho. processo da empresa. Então chegou um momento que eu teria que optar. Mas você já sabia que esse momento ia chegar, né? Essa era a Sim, mas perspectiva estava trabalhando para pra isso. Entendi. Né? Talvez estava trabalhando para isso. Entendi. Né? E como é que você fazia na época para poder angariar, para conseguir novos clientes? Você já sabe que estava dentro da rede médica, né, dos hospitais, e que acabava tendo influência ali dentro. Mas como que você fazia ali na época para realmente, como que hoje é o marketing, né? Mas antes ele já existia, mas não é igual hoje que é o marketing digital, mais voltado para operação de celular, né, redes digitais. Como que era na época para conseguir? Não, eu sou ainda da época da antiga, tá? A minha filosofia é que a melhor propaganda é o boca a boca. A melhor propaganda é a indicação, Quem indica? tá? Então hoje, igual você está colocando hoje, a tecnologia está aí, internet, zap, vídeo, não sei o que, tal. Naquela época eu comecei a seguir, porque realmente estava na área, então eu conhecia alguém, estou precisando de uma contabilidade, estou precisando registrar a empresa. Então aos pouquinhos foi adquirindo. E também realmente os médicos, é tanto que você vê hoje, que a gente tem muito cliente médico aqui, porque é dessa época nossa, lá do Hospital Dom Bosco. Sim. Tá? Então realmente foi um dos passaportes que me alavancou, me ajudou a entrar no mercado de trabalho. E aí depois dessa época ainda, porque eu lembro que ainda você fazia algumas divulgações, por exemplo, no jornal de... Sim, de tinha um bairro. jornalzinho de bairro, esse jornalzinho que circulava em bairro, a gente sempre fez, fazia, né? Essa divulgação, distribuía Venda Nova, Planalto, Cidade Nova, até ao centro chegava. E dava certo? Tudo Na medida na certa, medida né? certa, né? Que inclusive até tinha cliente que me falou, Divaldo, recebi um jornalzinho lá, tem uma propaganda sua. Eu falei assim, mas esse aqui já é meu contador. Sim. Eu ia perguntar também desse cenário onde tudo era mais tecnológico, né? E, assim, naquela época, qual que era a maior dificuldade nessa questão que você falou do operacional? Que hoje é mais informatizado, que a gente já chegou a conversar sobre isso, a própria declaração de imposto de renda, que hoje é enviada automaticamente. E antes você tinha que ir lá na própria Receita Federal. Qual que era a maior dificuldade assim, no operacional do dia a dia? Não é, assim, no início, não era a dificuldade. Era o que existia na época, era a mecanografia. Inclusive a gente devia ter mostrado ali. E aí depois a gente pega ali pra ele. Mecanografia. Só que era tudo feito manual, datilografado. E você chegou a fazer curso? Sim, tem curso, teve que fazer curso de mecanografia,
Então você vê que pode olhar, tem vários diplomas ali de todas as áreas, na área contábil e fiscal tem, na época que eu fiz. Então o que nós tínhamos ferramenta e o processo era feito daquela forma, datilografia, chamava mecanografia. O que é? Hoje, tudo, como você falou, hoje está tudo informatizado, então nós temos no computador, você tem o razão, cada conta por conta, nós temos hoje, não é isso? Sim. Naquela época também era a mesma coisa, era conta por conta, só que era no razão, chamava-se razonete. Uma conta de água, de luz, salário, fornecedor, é a mesma que tem hoje, só que era manual. Tudo manual. Tudo manual. Imposto de renda, declaração de imposto de renda, era feito o quê? Datilografado. Você fazia o rascunho, datilografava e entregava na Receita Federal. Só que naquela época não tinha muitas obrigações acessórias que tem hoje. Era o quê? Era DCTF, você fazia, a declaração de imposto de renda, que era feito anualmente, e era só as declarações. Aí veio a parte da Receita Federal, que é essa aí. Vem a parte do Estado, que é a apuração de ICMS. Você tinha o livro capa dura, livro preto, entrada, saída, e o livro de apuração de ICM, o livro de estruturação de IPI, e você tinha que fazer a VAF para poder mandar para o Estado todo mês também. Levando lá, protocolando lá. Mas e aí você tinha que ter uma cópia aqui e deixava uma cópia lá? Tinha que ter, o livro era registrado, autenticado, na prefeitura, tudo era... Não é hoje, muitas vezes a gente trabalha muito porque são muitas obrigações acessórias, mas tudo é informatizado. Até por isso que hoje eu as obrigações, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física, você tinha que datilografar uma por uma de cada cliente. Você antes era no formulário, você tinha que entregar ou na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou na Receita Federal. Aí, daí a pouco já melhorou um pouquinho mais, veio a tecnologia da informática. Você fazia, gravava um disquete, entregava na Caixa Econômica, Banco do Brasil ou na Receita Federal. Era muita coisa. Tá? Então hoje... Então não dá para considerar como imagina você, né? Você está fazendo, escriturando razão e o diário. Chegava lá no final, você estava terminando o lançamento. Você errava. Aí deu problema. Não, você tinha que começar tudo do zero. Aí pesa muito. Ou você errava, você ia lá, digitava o número, trocava o número, 1, 2. A hora que você ia somar para ver se estava fechando, batendo, ativo e o passivo, dava a diferença de 1 centavo. Aí você tinha que pegar a documentação toda, conferir novamente um por um para ver onde é que estava a diferença. Nossa. E ainda corrigia você tentava corrigir o diário ali com corretivo, se ficasse perfeito, maravilha, passava. Se não ficasse borrado, você tinha que fazer tudo de novo. Porque não podia ter rasura, não poderia ter imperfeição. Tá? Era bom? Naquela época era mil maravilha, era gostoso. Hoje não, hoje nós já temos a tecnologia hoje que você errou ali, você puxou ali o computador sistema informático já não deixa você errar, por quê? Não deixa você débito e crédito, o valor é o mesmo, então tu jogou um por canto, outro por outro. Não tem como você errar. Se não bate, você vai errar da seguinte maneira. A hora que você for conciliar, não, aqui não é 2, não, aqui é 3. Eu bati 2. Coloquei 2. Mas aí você já vai lá e já corrige na hora lá, não precisa você estar refazendo nada. Você erra no lançamento, mas na hora de fechar você vai gerar o relatório. Vai gerar o relatório, vai dar diferença. Ele nem deixa gerar, na verdade, né? Porque ele já avisa que não está batendo. Não está batendo. Perfeito. Saindo um pouco agora desse meio do operacional, na sua carreira assim, de 30 anos, o que você considera que foi o trunfo para poder manter, né, para poder continuar nessa caminhada? Porque o contador a gente sabe que não é muito bem visto, né? Quando eu falo que não é muito bem visto é porque as pessoas acham que é uma obrigação e que não é um diferencial para as empresas.
que você considera aí que foi seu cargo-chefe? O que você fez para poder manter? Olha, a questão não é o carro-chefe, o trunfo, não existe. Existe é aquela atividade, é que sempre eu falei com vocês, a profissão, você pode ser um médico, um advogado, um juiz, um promotor, você pode ser um varredor de rua, você pode ser um catador de papel. Mas se você está feliz com aquilo que você faz, que você gosta de estar fazendo aquilo, então você supera tudo. A dificuldade, né? Trabalho, a área contábil, respeitem cada colega que pensa de uma forma, eu penso um pouco diferente. Hoje talvez eu estou trabalhando um pouco menos. Mas eu trabalhava de 7 da manhã a 10, 11 da meia-noite. Para poder dar conta, né? Para quê? Por quê? É responsabilidade, é um compromisso que você tem com o cliente. Tá? Então, dificuldade em todo sentido, todo mundo tem dificuldade. Em todas as áreas. Operacional, toda área, financeiro, com o cliente. Isso aí existe, não vai deixar de existir. E como que você enxerga o cenário de oportunidade de negócios hoje? Eu não falo só da parte contábil, eu falo da parte geral. A gente sabe que teve uma mudança de governo, que a gente não entra, né, nesse detalhe, mas que realmente impacta. Pode ser qualquer tipo de governo. Houve uma alteração, houve uma mudança, tem uma mudança de filosofia e acaba impactando, querendo ou não, positivamente ou negativamente. Como que você enxerga hoje para você abrir o negócio? As oportunidades que tem. É igual você colocou isso, a questão de mudança de chefes do poder, isso é muito relativo, né? Pode haver impactar nos negócios para melhor ou para pior, então são coisas que é só com o tempo que a gente vai observar isso, tá? Que hoje, se você for analisar hoje, tá todo mundo com dificuldade, né? Para poder estar se mantendo, sobreviver e estar no mercado. Você observa aí que a maioria hoje muitos comércios, empresários, ele está na informalidade. Por quê? Não, vou abrir aqui, se der certo eu registro. E com isso ele vai. Né? E o que impactou e está impactando ainda essa mudança eu criei o MEI. Isso impactou muito na área contábil. Sim. Né? Sabemos que tem comércio, atividades que realmente elas se enquadram ali no meio, porque o faturamento é pequenininho. Mas sabemos que milhares e milhões não estão fazendo certo. Não estão fazendo certo, não se enquadra. Então isso impactou muito a área contábil. No geral, não é só a mim, é no geral, universal. Né? Perfeito, porque igual a gente pega muito caso aqui, né, de pessoas querendo constituir o MEI, onde a empresa está querendo passar para PJ, né, PJizar, que é o que eles dizem, para reduzir a carga tributária ali de folha de pagamento, mas em contrapartida a gente sabe que não é o certo, né? Não certo, não procede, né? Não tem nexo, não tem condições, entendeu? Que acaba gerando um vínculo empregatício, com carga horária e tudo mais. Então tem um elevado crescimento no número de abertura de MEI, mas em contrapartida não são verdadeiras. Não são verdadeiras. O que hoje acontece muito é isso aí. Você sabe, você observa aí que tem cliente que nos procura porque a atividade dele ele exerce uma função, uma atividade, mas lá no registro dele é outra. Por quê? Aquela atividade real dele não é permitido. Então eles criam outra atividade ali para poder mascarar. Sim. Isso dura quanto tempo? Não sabemos. Um dia a fatura vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Né? Mas quem somos nós para poder forçar o cliente a mostrar para ele? A gente mostra para ele que não está certo, mas ele insiste em fazer o quê? A gente abre os olhos, né? Mas aí a consequência vem depois. Uma pergunta genérica: empreender é difícil?
No Brasil não é fácil não, meu filho. É. Resposta também genérica e verdadeira. Verdadeiro. No Brasil, para empreender, você tem que ser mágico. Casca grossa, né? Tem que ser E por perseverança, você não pode desistir. Se for parar e pensar, desiste logo nos primeiros 6 meses, um ano, o que acontece hoje. Mas só para poder alegrar o pessoal que está assistindo a gente aí, que senão você vai desanimar o povo. Você acha que é vantajoso, que vale a pena, que é bom, é prazeroso? Olha, tudo na vida, nada, não tem nada que é fácil. Nada. Inclusive tem cliente aqui que me questiona, reclama disso, reclama daquilo. Simplesmente eu digo para ele, meu amigo, qualquer coisa que você for fazer, você for exercer, você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça, você vai ter aborrecimento. Você pode ser um milionário, seu dia está todo aplicado. Você tem dor de cabeça. É, isso é fato. Você tem aborrecimento. Isso é fato. Você pode ter 1 milhão de imóveis alugados. Você vai ter problema. O inquilino vai estar falando assim, ó, essa torneira aqui estourou. Ó, aquela lâmpada ali do corredor está queimada. É, porque a gente também vive num cenário hoje de muita ilusão, achando que tudo que a gente quer é uma coisa fácil, não, né? não Mas existe, isso não existe. Se existisse, fosse tudo fácil, me desculpa, a vida não teria sentido. Tudo mil maravilha? Não existe, não. Só que tem os percalços, tem a dificuldade e temos que saber administrar e conduzir a coisa da melhor forma possível. é, eu estava lendo, pegando um trecho de um livro que eu li, que chama O Poder da Ação, que aí lá no trecho do livro ele dá 2 passagens da Bíblia, né? Que eu peguei e achei muito legal, que é Jesus quer que a gente tenha uma vida, que ele veio, né, para que a gente tenha vida e vida em abundância, né? E também logo abaixo ele colocou: neste mundo tereis aflições. Então assim, ele quer que a gente tenha tudo em abundância, mas você vai ter seus problemas. vai ter os problemas. Então não tem por onde a gente Ele fugir. nos deu a vida, dá a saúde, mas uma hora ele nos dá um probleminha qualquer, uma dor de cabeça. Talvez até para manter a gente ligado, né? Opa, acorda. É. Você vê que passo a passo, nós temos uma pandemia generalizada mundial, por exemplo, nós estamos passando 2020 para cá. Ou seja, ele está mostrando à nação, olha, cuidado, se cuida, se previne. Se previne de que maneira? Não é só saúde, olha, você está destruindo o planeta. Destruindo o planeta, você tem consequência. A casa que eu criei para vocês, né? Então, nada na vida é fácil. Só porque você teve uma dificuldade, você vai desistir? Não. Você adoeceu? Não, então eu não quero viver mais, eu quero morrer. Não. Não sei. Adoeceu, o que você vai fazer? Eu vou procurar um especialista para me se tratar. É a mesma coisa empreendedor, no comércio, né? Então, realmente, é a vida dessa forma. Então, eu te dou um exemplo, cliente. Então, sempre eu falo com ele, meu amigo, se você não quer ter dor de cabeça, aborrecimento, trabalho, e muitas das vezes passa raiva, não faça nada. Não faz nada mesmo. E mesmo nada. assim, eu vou te garantir, você deixar de não fazer nada, você vai ficar aborrecido da mesma forma, porque você não tem nada para fazer. Aí vem uma depressão, né? Exatamente. É a mente vazia, aí não funciona. E agora, voltando um pouco também sobre esse processo de empreender, o senhor sempre falou comigo, né, e com quem vem aqui também, que a gente tem mais intimidade, que é a seguinte frase: todo empresário, para abrir um negócio, deveria primeiramente fazer um curso obrigatório. Seja administração, seja contabilidade. O que você tem a dizer sobre isso? Não é ele ter um curso superior de administração, graduação, não, de contabilidade, graduação. Não. Mas ele teria que ter pelo menos o básico. Por quê? Para ele saber administrar no geral. Ele teria que ter um básico, conhecimento básico da legislação de impostos, regulamento de imposto.
Só pelo menos saber quais Pelo impostos menos saber existem, quais os né? impostos. O que ele tem que fazer, o que ele tem que pagar. E se ele não pagar, quais são as consequências? Sim. Tá? Porque se todos fizessem isso, o contador, Nicolas, ele teria valor. Isso é fato. Isso é bem verdade. Infelizmente, nós não o profissional da área contábil, ele não tem valor nenhum. Ele ainda continua até hoje, no século XXI, como simplesmente um fazedor de guia. Muitas vezes você vê que a maioria fala conosco, você só manda para mim imposto para me pagar. Não, chegou no Natal pra gente entregar documento, a maioria. Ué, achei que você via trazer presente, seu presente é esse aqui? É mais ou menos isso. Então, André fala, ainda está aí da idade da pedra ainda, guarda livre. Não, hoje a contabilidade ela é essencial para tomar de decisão. Perfeito. Então, por isso que eu defendo que teria que ter um curso, um treinamento, né? Talvez não técnico, né? Só para ele ter o conhecimento, para ele ver quais são, no momento que ele vai estar empreendendo, para ele ver quais são as dificuldades dele e o que tem que ser feito. Talvez não a graduação, mas assim, não precisa ser graduado, não. Você tem que fazer um curso superior, a graduação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não. Talvez ali um nome, capacitação empresarial, talvez algo do tipo assim, né? Beleza, certo. E hoje, depois de todo esse tempo, como que você iniciaria um negócio do zero? Rapaz, é uma pergunta que... Vamos imaginar o seguinte, um cenário. Se não fosse contado hoje, o que seria? Nunca passou pela cabeça? Não, nem passar na minha cabeça. Nem fazendeiro? Nem fazendeiro. Fazendeiro hoje também no Brasil padecer no paraíso. Tá sofrido. Mas o que você, vamos supor um cenário assim, você procuraria pessoas mentoras, né? Você trabalharia ali inicialmente. Imagina que você não tivesse nenhum conhecimento, né? Que hoje é fácil. Você é contador, renomado há bastante tempo, então você sabe os caminhos ali para onde você vai. E querendo ou não, tem um capital também para poder iniciar. E quem não tem nenhum capital, quem está iniciando no mercado agora, você acha o que esse empresário deveria fazer? Perguntar, fazer reuniões? Primeiro, a gente observa muito, e eu não vou estar respondendo por mim, estou respondendo uma pergunta no geral. Não sei se também a resposta vai ser condizente com o que você está perguntando. O que nos preocupa muito hoje realmente é muito difícil, porque, igual você falou, se estivesse começando hoje. Então, a maioria que a gente observa, que a gente vê aqui, que a gente acompanha, é uma pessoa que tem um vínculo empregatício muitos anos, né? Aí ele acaba perdendo o emprego, aí acaba recebendo uma verba trabalhista, vou ter que fazer alguma coisa, né? Bom, na mente dele, não, vou colocar uma lanchonete, vou colocar uma padaria, vou colocar uma mini mercearia, tranquilo. Só que você vê aqui, ele teria que fazer uma pesquisa de mercado de que sentido. Bom, vou colocar uma padaria, um sacolão aqui na Avenida Érico Veríssimo. Eu teria que pesquisar primeiro. Já existe, igual muitas das vezes, quando a gente nos procura aqui, onde que vai ser sua empresa, sua sede, tal lugar. Não, mas eu conheço, já tem esse fulano, e aí? Você tem certeza que quer ir para lá? Então é mais o quê? Mais um concorrente, né? Então são coisas que mesmo a gente orienta, meu cliente não quer ali, tudo bem, pode dar certo, pode funcionar, pode, mas ele vai estar dividindo uma meia dúzia de clientes para 6. Sim. Né? Um para cada um. Enquanto ele poderia... Dou um exemplo para você. Quando eu montei meu escritório, a empresa na avenida, já existia uma contabilidade. Praticamente de frente. Isso me preocupou um pouco na época. Mas cada um tem que lutar pelo que é seu. Sim. Né? E graças a Deus não interferiu, né? Nem para mim, nem para ele. Né?
É, que muitos, por exemplo, preferem, não, vou lá pro centro porque o monte tá lá, né? A demanda maior tá lá. Mas talvez será que não seria melhor trazer para o bairro onde você vai ter uma clientela mais fixa, né? Para iniciar o negócio? Então realmente Na época os colegas tudo chamou, não me convidou para realmente ir pro centro, então eu pensei muito naquela época. Por quê? Eu tinha lá o hospital. Para eu ir pro centro já ficaria mais difícil. E naquela época mesmo o fluxo para você ir e vir era mais tranquilo, não é tão pesado quanto hoje. E lá no centro, talvez você fale assim, tem mais clientela, o fluxo está ali. Será? É porque a gente já teve relato aqui que o pessoal do sistema nosso aqui que já relatou que em um prédio comercial tem cerca de 28 contabilidades em um prédio. Pois é. Eu não consigo imaginar uma competição sadia, né, num local desse. Porque ali, eu daqui eu falo com você. Mas se tem é porque dá certo. Se tem, porque está lá e está funcionando. Está funcionando de que maneira? Bom, é o cliente, é aquele no QI, aquele que indica. É. Porque se tem um prédio que tem 20, 30 contabilidades, se eu vou procurar, se tem um aqui, então eu vou bater na primeira porta. É. Agora, se foi alguém que me indicou o Nicolas, o Nicolas está lá no fundo. Eu vou lá Quem que é o Nicolas? Eu vou lá no Nicolas. E nem é nichado não, são contabilidades gerais também, como a nossa. Se fosse nichado ainda seria mais fácil, né? Mas não. E eu acho que a última pergunta realmente seria o papel do contador, né? Fora da parte burocrática, mas eu acho que a gente já tocou bem no assunto, que hoje tem aí o contador consultor, que é o que a gente está procurando. Tem a parte de reduzir a carga tributária, que é fora da parte burocrática. Você tem alguma complementação para fazer quanto a isso? Hoje a gente, igual você está colocando aí, hoje a gente já está tendo essa facilidade de estar procurando o cliente para poder estar reduzindo significativamente a carga tributária dele, né? Um exemplo, o ICMS, substituição tributária, os produtos monofásicos já vem pagar PIS e COFINS, né? Então, todo mundo hoje tem que estar nesse segmento para poder procurar aliviar a carga tributária para o cliente. A própria informatização ajudou muito isso. Né? Demais, hoje, que antigamente tinha como. E nem antigamente nem tinha essa questão, né? Hoje que tem, então realmente a cada ano que passa a coisa vai evoluindo e vai melhorando para todos os lados, todo sentido. Para a contabilidade, para o empresário, para todo mundo. Para o próprio fisco, o governo, né? Então hoje já tem tudo informatizado, tudo atrelado, então facilita, né? Muito. O controle de tudo, né? Muito. Bom, pai, realmente era isso, né? Acho que ficou bom. Pela primeira, tá ótimo. Pelo primeiro vídeo. Se Deus quiser vai vir outros. A gente espera que o pessoal realmente goste, né? E vai mandando sugestão pra gente também ir fazendo os vídeos, porque realmente dá trabalho, né, pai? A gente separar o horário, dedicar pra isso. Mas igual nós falamos anteriormente, tudo na vida, se não tiver trabalho, não faz sentido. Não faz. E então aí, você quer fazer alguma consideração? Não, só queria dizer, a contabilidade, falo para você, para quem gosta, é ótimo, é excelente. Independente se ganha dinheiro, mas está fazendo aquilo que gosta, que é a contabilidade é a chave de tudo, né? Todo mundo tem contabilidade. E é algo que nunca vai mudar. Não vai mudar. Não tem como. Você na sua casa, na sua residência, você tem uma contabilidade. Por quê? Verdade. Você recebeu o salário, então você tem que sua receita e alencar sua despesa. Tem que fechar. Então todo mundo, querendo ou não, tem que ter. Tem uma contabilidade, faz uma contabilidade. Perfeito. Então é isso, pai. Obrigadão. Deus quiser, Deus vai abençoar nós para próximos. Você também, te ilumina aí na sua caminhada aí daqui para frente. Amém. Obrigado, mais uma vez.